Esse é o canal História e Meio Ambiente do Maranhão. No vídeo de hoje faremos uma retrospectiva histórica de eventos relacionados à aviação no Maranhão. Curta e compartilhem com seus amigos. O marco inicial da aviação no Maranhão foi a vinda do hidroavião Sampaio Corrêa à capital São Luís em 1922. A ameriçagem aconteceu na Praia do Caju, em frente à antiga estação ferroviária, na atual Avenida Beira-Mar. A viagem visava promover a aviação no Brasil. As cores dos macacões de voo dos pilotos deram origem a uma agremiação futebolística com o nome de Sampaio Corrêa, em alusão ao hidroavião, e que hoje figura como o clube mais popular do estado. Ao longo da década de 1930, diversas cidades maranhenses passaram a servir de escala para as companhias de aviação da época no transporte de passageiros e serviço de correio. Cidades de Godofredo Viana, no litoral e Imperatriz eram servidas com regularidade por companhias aéreas como a Nirba. A empresa de capital alemã Sindicato Condor era outra empresa que eventualmente fazia voos para o Maranhão. A aventureira aeronáutica Amélia Earhart fez registros aéreos de São Luís em 1937, porém não chegou a pousar na cidade. Antoine de Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, foi um ativo piloto civil. Há alguns relatos de que ele em um dos seus voos ao longo do litoral brasileiro teria feito alguma escala técnica no litoral maranhense. Porém essa informação é carente de sustentação. Com a Segunda Guerra a aviação no Maranhão teve grande incentivo. Na capital maranhense a partir de 1943 foram instaladas duas bases aéreas. Uma da Marinha e outra do Exército Americano. A base da Marinha possuía 2 dirigíveis que faziam patrulha do litoral e combate a submarinos alemães e italianos. A base americana era chamada de Tirirical Field. Ela tinha como objetivo realizar patrulhas ao longo das rotas marítimas dos aliados e de ponto de apoio a outras bases americanas no Brasil, em especial a de Natal no Rio Grande do Norte. Essa base após a guerra favoreceu a aviação terrestre. Lá viria a se transformar no atual aeroporto de São Luís. Na Segunda Guerra Mundial, o primeiro grupo de aviação de caça, que atuava na frente italiana, contava com o tenente maranhense Rui Moreira Lima. Ele quase completou 100 missões de ataque. Após a guerra ele continuou na Força Aérea Brasileira e galgou o posto de brigadeiro. Ainda durante a guerra houveram campanhas de incentivo à formação de pilotos civis, e que ao mesmo tempo fariam parte da reserva da Força Aérea Brasileira. O então empresário, e que depois foi senador pelo Maranhão Assis Chateaubriand criou a campanha Dê Asas à Juventude. A campanha estimulava a doação de aviões a aeroclubes. Esses aeroclubes vieram a fomentar uma atividade muito importante no Maranhão, que era os chamados táxis aéreos. Antes da Segunda Guerra o governo dos Estados Unidos propôs à companhia americana Pan Air estudos para construções de vários aeroportos no Brasil. O objetivo era converter esses aeroportos em bases militares. Vários aeroportos foram construídos: Belém, São Luís, Salvador, Natal e Rio de Janeiro. Com o final da guerra o aeroporto da capital maranhense voltou ao controle da Pan Air, que mantinha a instalação com estação de telégrafo e rádios, servindo a companhia e os serviços dos táxis aéreos e de outras companhias de aviação que faziam linhas para o Maranhão. Um fato curioso aconteceu no aeroporto de São Luís em 3 de novembro de 1955. Um golpe de Estado na Argentina tirou do poder o então ditador Domingos Perón. Ele a caminho do exílio pousa em São Luís sem avisar as autoridades locais. Esfomeado ele busca no acanhado aeroporto algo para comer, e nada tinha. Foi providenciada sardinhas enlatadas. Muito simpático por todos ele não permaneceu muito tempo na capital maranhense e seguiu em busca de algum lugar seguro para se exilar. Com o final da Segunda Guerra houve uma grande disponibilidade de aviões e pilotos que foram destinados à aviação civil. Até mesmo no Maranhão surgiram empresas destinadas ao transporte de passageiros e cargas. A Aeronorte foi fundada em São Luís, no final de 1950, com o objetivo de realizar viagens entre a capital e o interior do Maranhão e cidades como Fortaleza, Recife e Salvador. Um dos seus sócios foi o empresário e político maranhense Renato Archer da Silva.
Uma das características da aviação mundial e nacional ao longo das décadas de 1950 a 1980 foram a grande incidência de acidentes e sequestros de aviões. Um dos primeiros sequestros da aviação mundial aconteceu no Brasil. Um avião da Pan Air do Brasil em 1959. O avião tinha como uma das suas escalas em São Luís e tinha entre os seus passageiros o empresário e suplente de senador Remy Archer da Silva. O aeroporto de São Luís já contava com os serviços de várias empresas de aviação. Uma delas era a Real Serviços Aéreos. Outra era o Correio Aéreo Nacional, um serviço de cargas e passageiros da Força Aérea Brasileira que também usava regularmente o aeroporto da capital maranhense. Havia ainda agora nacionalizada a Pan Air do Brasil e a Aviação Aérea de São Paulo, VASP. O Maranhão também era servido pela Companhia Paraense. Essa empresa foi caracterizada pelas passagens baratas e pela grande incidência de acidentes. Era Paraense Transportes Aéreos, era chamada jocosamente de Prepara tua alma, o pobre também a voa. Outra empresa que passou a servir o Maranhão era aquela que viria a ser a maior do Brasil, a Aviação Aérea do Rio Grande, conhecida como Varig. O Maranhão nas décadas de 1950 a 1970 não contava com estradas que ligassem a capital às cidades mais distantes. Então a aviação civil foi o meio mais rápido da época. Com a grande disponibilidade de aviões e pilotos formados em aeroclubes e oriundo da aviação militar fomentou a criação de várias empresas de táxis aéreos. A mais importante delas foi a Aliança Táxi Aéreo. Os principais pilotos do Maranhão na época eram os comandantes Gaudêncio, Diegues, Olivar, Pedrada, Gualhardo e Jurandir. Entre os vários acidentes que marcaram a década de 1960 estava a morte do então deputado maranhense Miguel Bauri. Esse deputado já havia perdido a sua esposa em um acidente de aviação. Ele inclusive havia requerido uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a segurança de voo no Brasil. A empresa paraense justificou a sua fama de falta de segurança. Em 1970 um avião que no Brasil era conhecido como Hirondelle decolou de São Luís com destino a Belém. Nele estava o humorista Coronel Ludo Gero. Próximo ao pouso, já em Belém o avião cai e mata 37 passageiros. Em 1º de junho de 1973 aconteceu o maior acidente de aviação do Maranhão. Um avião tipo Caravelle da empresa Cruzeiro do Sul cai em São Luís e todos os seus 23 passageiros morrem. Os motivos do acidente foram inconclusivos. E uma das causas poderiam apontar a invasão da pista por populares, motivo pelo qual o piloto tentou arremeter e não conseguiu. Outro incidente pouco conhecido aconteceu em São Luís em 1984. Um avião Airbus A300 da Cruzeiro do Sul foi sequestrado com 167 passageiros e teve como destino Cuba. O voo chegou a Havana e o avião foi devolvido às autoridades brasileiras. O segundo maior acidente de aviação acontecido no Maranhão aconteceu na cidade de Imperatriz em 8 de abril de 1984. 2 aviões tipo Bandeirantes da empresa Votec chocaram-se no ar. Um caiu imediatamente e matou 18 passageiros. O outro envolvido conseguiu fazer um pouso forçado no Rio Tocantins e somente um dos 18 passageiros morreu. Outro acidente de grande relevância envolveu a morte de 3 deputados estaduais do Maranhão. O dia 25 de março de 1996, um acidente aéreo provocou as mortes dos deputados estaduais Jean Carvalho, Valdir Filho, João Silva e do piloto da aeronave. Os parlamentares partiram da capital maranhense para Imperatriz, porém o aparelho caiu nas proximidades da cidade de Monção. O governo do então presidente maranhense José Sarney foi muito tumultuado. Um incidente acontecido em 2 de abril de 1987 na cidade mineira de Formiga quase que provoca uma tragédia. Um avião da FAB em treinamento erra um alvo e provoca o temor na cidade. Isso deixou a população totalmente em pânico, achando que o governo estava atacando por causa de uma manifestação que acontecia naquele mesmo instante contra as altas taxas de juros praticadas pelo governo do então presidente José Sarney. Outro ato de revolta contra o governo Sarney aconteceu em 1988. O também maranhense Raimundo Nonato Alves da Conceição sequestrou um avião da VASP e tinha como objetivo jogá-lo sobre o Palácio do Planalto. O copiloto foi morto e o avião foi deslocado para Goiânia.
A Polícia Federal interviu e baleou o sequestrador, que morreu depois no hospital por anemia falciforme. Até mesmo um dos mais conhecidos acidentes de avião do Brasil teve Imperatriz como escala e que alguns passageiros envolvidos embarcaram. Era o voo 25 da Varig que caiu em São José do Xingu em 1989. Esse avião era um dos vários que na época faziam rota para as cidades de São Luís e Imperatriz na época. O Maranhão atualmente possui 2 grandes aeroportos em funcionamento e outros menores. Em 2023 a aviação civil maranhense sofreu 3 acidentes entre os meses de abril e maio. Ainda falta fiscalização, rigor na manutenção e a melhoria da infraestrutura em cidades importantes. Porém, cabe ressaltar o quanto a aviação foi importante para a história do Maranhão. Se gostou, curta e compartilhe. Estamos deixando na descrição um e-mail para críticas e sugestões. Em breve iremos disponibilizar o nosso site com textos e vídeos sobre história e meio ambiente do Maranhão.